volta com o programa Vale Soluções, falando um pouco das reformas do Brasil e desse momento político importante que passamos. Ao meu lado, o coronel Júlio Lemos, que está conosco falando a esse respeito. Júlio, você falava de alguns acordos que o Brasil sempre teve dificuldades. Citava o Mercosul, mas, por exemplo, com a Argentina, há muito tempo se namorava e não conseguia. Agora, finalmente, o Bolsonaro conseguiu costurar lá um acordo importante com o Macri, onde a gente parece que começa a seguir outros caminhos. E diga-se de passagem também, nós tivemos aí uma aproximação muito importante com Israel, com os Estados Unidos e também com a Itália, né? Porque quem tem origem italiana sabe bem o que eu vou falar, a questão do Battisti era uma coisa que o italiano estava engasgado há muito tempo com o governo brasileiro, por isso se afastou de muitas coisas por conta disso. E o Bolsonaro, quando conseguiu articular para deportá-lo, né, trouxe de novo esse resgate dessa parceria Brasil-Itália que é antiga e já deu inúmeros resultados positivos para o nosso país, né? O importante dessa reunião do G20, né, que ocorreu a semana passada, foi exatamente a parceria do Mercosul com a União Europeia. Isso significa, se não me falha bem, são 4 países, né, no Mercosul, mais 25 países da União Europeia. Isso abre um mercado espetacular para o Brasil, né, tanto de exportação como de importação, né. Isso se tornará com certeza uma facilidade para importação e exportação, né, tanto de bens de consumo como serviços e tudo mais. Mas isso também obriga, Rogério, que o país tenha uma infraestrutura capaz de suportar tudo isso. Então, o país precisa ter uma infraestrutura para poder crescer. Basicamente, rodovias, comunicações, energia, né? Quer dizer, transportes, energia. Então, tudo isso vai ser muito importante para o Brasil, né? E isso tudo vem da reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência que vai, ao longo de 10 anos, né, canalizar recursos para o Brasil, né, aí sem contar os investimentos, né? Os recursos estão na ordem de R$1 trilhão, R$1 trilhão e 100, né? Eu acho que não pode ser inferior a isso. O Paulo Guedes, o ministro da Economia, bate o pé nisso em 1 trilhão e 100, porque é isso que ele calculou, é isso que ele colocou na calculadora dele, que é o importante, né, para o Brasil. Então, e junto com isso, virá também investimentos para o Brasil. Então, o Brasil também vai ter, junto com a aprovação da reforma da Previdência, investimentos que serão canalizados para o Brasil também. O Brasil está na ponta para poder atrair esses investimentos e depende da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é muito importante para o Brasil agora, este ano, ela é muito importante para o país, né, para o país crescer. A oposição, né, depois eu não gosto muito de chamar de oposição, não, porque oposição é política e nós não tivemos no Brasil muito de política, nós tivemos muito de crime, né, no governo brasileiro, né, governos anteriores, né, tanto que temos um ex-presidente preso, né? Temos um outro ex-presidente também já com vários processos, né? Réu em vários processos. Então, o Brasil precisa exatamente dessa aprovação da reforma da Previdência para que a gente possa seguir em frente e desenvolver o país. Isto não é para o governo, isto é para o Brasil. A reforma da Previdência vai beneficiar o Brasil, vai beneficiar a nação brasileira, não vai beneficiar o político, não vai beneficiar o presidente, os ministros ou o Congresso Nacional, vai beneficiar o Brasil. E os políticos estão precisando mesmo pensar no país e deixar de pensar nos seus grupos, né, apenas nos seus partidos e pensar no Brasil. Isso que eu considero importante. Nós temos aí também uma questão prescindível para o empresário, que é a questão da reforma tributária. Ela hoje se fala menos, né, porque o foco está mais direcionado para a Previdência, mas a gente não pode ignorar. Até um país que extrapola todos os limites possíveis, que é o nosso, no que tange a juros, no que tange a questão de impostos, né? Não sei se algum país do mundo tem uma carga tributária tão maçante como a brasileira. Poucos países têm. Não é?
Paraguai hoje é um país que está crescendo muito, porque tem um imposto único, né? E tem vários benefícios. O Paraguai, quer dizer, e a gente com todo esse potencial acaba se perdendo por conta da não aprovação de inúmeros benefícios com reformas que poderiam estar aí mudando todo o cenário nosso aqui. Você vê a reforma tributária muito distante ainda de uma discussão clara para ser modificada? Olha, Rogério, eu acho que a reforma tributária é tão importante quanto a reforma da Previdência, quanto a reforma política. Para mim, é o tripé, né, que sustentará o Brasil por muitos anos. A reforma tributária precisa ser feita também, ela precisa ser feita com muita cautela, né, porque não se pode tirar agora da reforma tributária aquilo que o Brasil ganhar na Previdência. Então, a reforma tributária vai ter que ser feita com muito pé no chão, né? E eu digo que tanto a reforma da Previdência como a reforma tributária, as duas dizem muito a respeito a dinheiro, né? A capital, né? Então, eu vejo que a reforma precisa ser coordenada, ela precisa ser coordenada. Ela não pode, a reforma da Previdência, a reforma tributária precisam caminhar juntos e o objetivo das duas reformas precisa ser o aumento de caixa do país, né? E principalmente o aumento da credibilidade do país, que é o que vai trazer os investimentos para o Brasil, né? O Brasil não consegue crescer sozinho só com o que ele produz. É preciso que ele tenha investimentos também para ele poder crescer mais do que ele produz, né? Crescer além apenas do que a produção, né? De agricultura, de pecuária, minério, enfim, no PIB brasileiro. Então ele precisa crescer também com os investimentos. Os investimentos precisam se tornar uma parcela importante da economia brasileira, né? Para que o Brasil cresça mais do que ele produz. Não sei se eu me fiz entender. Claro, né? claro. Então, eles têm uma parcela enorme hoje de commodities brasileiros que sofrem lá fora, né? Na verdade, o chinês vem para cá, como o Júlio falou, querendo tudo, né? Soja, frango, commodities, minério, enfim, a gente não tem uma política totalmente clara, né? Porque é um absurdo também, né? Por exemplo, o manganês tira daqui, o nióbio e outros metais aí, o próprio ouro. O grafeno, né? Que levantou o presidente Bolsonaro, né? Há pouco tempo, sobre o grafeno. O nióbio é muito antigo, né? O nióbio do Brasil, o Brasil detém aí 95% das mundial. Reservas do mundo. O açúcar também, né? Nós tivemos uma safra reduzida agora do açúcar, disparou o preço na Bolsa de Londres, estava 3.200, acho que até vai subir, e o árabe vem para cá atrás de açúcar, o suíço vem, o chinês vem, o coreano vem, então a gente tem que regulamentar isso também, né? Deixa eu só chamar o intervalo, que agora acabou. Passa rápido, né? A gente vai para o nosso último intervalo, voltamos na sequência com Vale Soluções.